Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente no meu canal, Luiz Braus Flooring. E hoje eu vou mostrar para você passo a passo como você vai fazer essa escadaria com esse corte de alta qualidade. Veja que lindo que está ficando esse acabamento. Hoje eu vou mostrar para você, conforme eu disse, passo a passo, como você vai fazer os acabamentos retos da sua escada, como este que você está vendo. Veja a qualidade desse corte. Enquanto isso, não se esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha. Segue nós lá no Instagram e nos comentários qual vídeo você deseja ver no nosso canal. Vou ensinar para você depois como fazer este degrau com alto grau de dificuldade, que são os degraus em triângulo. E vamos lá para a área de corte. Eu vou mostrar para você todas as nossas máquinas que vamos usar para fazer esse trabalho. Então, meu amigo, hoje é um vídeo especial, que é um vídeo que eu estou fazendo escadas. Eu adoro fazer escadas, ok? Quanto mais difícil, mais eu gosto. E para fazer essa escada, nós vamos usar os esquadros normais em L, que é para conferir os esquadros da escada. Vamos usar a serra circular de trilho. O trilho dela está aqui. Você já deve ter visto eu usando ela em alguns outros trabalhos. Mas o principal disso tudo é a minha ferramenta especial, ferramenta que eu adoro, é o nosso Staz Scribe. Eu fiz essa case aqui, essa capa de proteção, justamente para não danificar, porque é uma ferramenta muito boa. E conforme você já deve ter visto anteriormente no nosso canal, esse Staz Scribe é muito importante para você ter um acabamento de alta qualidade em sua escada. Agora vejam o acabamento que eu vou usar nessa escada. Vou mostrar para vocês. Que lindo essa madeira projetada. Esse acabamento é interessante porque ele ocupa todo o degrau. Não precisa ter emenda com outra madeira. Fica aquele degrau bem bonito esteticamente. Vejam a quina. Eu adoro madeira dessa cor. Uma cor natural. Você gosta? Deixe nos comentários. Vejam por baixo como que é. Esse acabamento ele veio com um tamanho fora do padrão, que é um tamanho com alta resistência. Vejam que ele tem 2,5 de espessura. Tem que ter muito cuidado para manusear. Ok? A primeira coisa que você tem que fazer é sempre conferir o tamanho dos degraus. Ok? Ah, por que, Luiz? Porque você tem que fazer esse processo para você não perder material. Você tem que conferir se um degrau tem o tamanho exato de uma peça de noise ou se vai ter sobra para fazer outro. Então eu venho aqui, confiro todos os degraus e quando eu chegar lá na minha peça, eu vou ver quantos degraus eu consigo fazer utilizando aquela peça. E nesse momento, vejam que interessante, que escada bonita. Vejam o antes, porque depois vocês vão ver como que vai ficar linda essa escadaria. Esse designer dessa escada toda em madeira. Eu adoro esse tipo de projeto. Então voltando, fazendo a medição dos degraus para ver quantos degraus eu consigo fazer com uma peça de acabamento. Para facilitar melhor ainda, você usa o seu Staz Scribe. Eu gosto de mostrar para vocês tudo do jeito prático, que é mais fácil. Ok? Vamos vir aqui, colocar o Staz Scribe para ter uma noção da dimensão do comprimento do degrau. Eu coloco ele na peça, eu já vou ter uma noção de quantas peças de acabamento eu consigo fazer. Então já sei que uma peça de noise, uma peça de acabamento, eu consigo fazer 2 degraus, ok? Isso aqui é perda. Agora, a partir do momento que eu já sei quantos degraus eu consigo fazer por peça, eu vou fazer a seleção dos acabamentos. Vou iniciar o corte, então o que eu tenho que ver se tem alguma parte danificada, como esta, isso já veio já, para mim não cometer o erro de começar a cortar do lado e chega no final essa parte está com problema, aí eu perco o material. Vamos usar a serra circular esquadrilha, né? A serra de esquadrilha. Colocamos um disco novo. E nesse momento eu vou mostrar para você como cortar o degrau reto, ok? Passo a passo. Para começar, você vai girar todas as tarraxas do Staz Scribe, deixar solto.
faça a expansão para as laterais. Aí você vai vir apertando as tarraxas. Apertou, não precisa apertar com força. A partir do momento que você pegou a posição das laterais, aí você expande o centro, aperta. Nesse momento, você vai pegar o stethoscope, levantar, soltar ele. Ele tem que descer com facilidade. Não pode ter folga e nem muito apertado. Então aqui eu sei que está no tamanho exato que eu preciso. Então eu vou pegar já o stethoscope, vou colocar ele aqui na mesa. Parte importante, para pegar o esquadro do degrau e colocar em nossa peça de acabamento, vamos alinhar as pontas com a quina do acabamento. Alinhado, alinhado. Usamos uma lapiseira bem fina, fazemos um risco apenas. Na verdade eu fiz dois, né, galera? Do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou fazer o corte. Como eu já sei que a peça vai sobrar, então para facilitar o meu trabalho, eu vou fazer nela um corte para separar, porque ela está muito longa. Um minuto. Estava pegando o meu protetor auricular. Vamos pegar a sobra e pôr aqui para ser usada depois. Agora vamos fazer o corte da peça com alta qualidade, ok? Primeiro passo, temos que posicionar o ângulo da máquina exatamente sobre o risco de referência. Então vamos ter que ir movendo, vamos mover até encontrar o ângulo. Temos que ter o ângulo da escada exato. Vejam que o disco de corte fica em cima do risco com alta perfeição. Então nesse momento, vamos fazer um corte muito devagar, para a máquina trabalhar sem ser forçada e assim não danificar o acabamento. Vejam que o corte vai ficar com alta qualidade. Agora, para fazer o outro lado, vamos fazer o mesmo processo. Sempre que você for fazer o corte, você inclina a máquina 1 milímetro na vertical. Eu inclinei o outro lado. Agora eu vou mostrar para vocês. Como eu vou cortar o outro lado, eu tenho que inclinar 1 milímetro para que essa parte de frente do acabamento não fique imprensando a escada e entre com folga, ok? Agora vamos desse lado, mesmo processo. Um trabalho que você tem que fazer com calma, não adianta pressa. Então, a partir do momento que você faz o corte do seu acabamento, você tem que medir a largura do degrau. Você vem aqui, pega uma peça de referência e vê quanto que está dando na largura. Porque essa escadaria, nós não vamos fazer o acabamento do espelho. Ela vai ficar com essa parte em pintura e aqui vamos ter a madeira na parte que se pisa, ok? Então a escada vai ficar dessa forma, pintura, acabamento em madeira. Então temos que ter um corte com alta qualidade no fundo do degrau e também não podemos deixar lacunas nessa parte, porque quando você estiver embaixo e olhar para cima, você vai ver lacunas, fica feio. Então eu fiz essa referência, agora eu vou pegar essa medida e vou colocar lá na minha peça. Eu vou pegar a minha medida, vou colocar ela quadrejada com a quina do acabamento. Aí eu vou fazer um risco aqui, vou colocar 1 milímetro maior para evitar lacuna, que depois eu faço o ajuste. Mesma coisa eu faço dos dois lados. Agora vamos usar a serra de trilho, ok? Como eu sempre falo para vocês, não esqueçam de conferir a profundidade, porque senão você danifica a mesa. Eu já conferi, vejam. A partir desse momento, eu vou alinhar o trilho sobre a peça dos dois lados da minha marcação.
Você se lembra que eu disse, eu vou mostrar para você explicando lá no degrau que é mais fácil. Conforme eu disse para você anteriormente, que não temos acabamento por cima, então vai ficar dessa forma, somente pintura. Então, para manter uma alta qualidade desse acabamento com a pintura, nós vamos mudar o ângulo da nossa serra 10 milímetros de ângulo para a lateral, ok? Porque dessa forma o nosso corte vai ficar assim. Aí ele vai apoiar essa parte de cima 100% e aqui não vai ter apoio. Assim a peça encosta melhor. Vamos lá. Então eu já alterei o ângulo, vejam. Na verdade eu não coloquei 10, eu coloquei 2. Aqui é 0, eu coloquei 2, que é o suficiente. Já está posicionado, agora vamos fazer o corte. Vejam a qualidade do acabamento. E temos a nossa peça do degrau pronta. Agora vamos lá testar como que ficou, beleza? Me acompanha. Veja a qualidade. Agora eu vou fazer o corte do degrau sem explicar e sem falar, beleza? E você vai pensando aí no que eu já falei para você ir aperfeiçoando, beleza? Só acompanha agora eu fazendo. E é isso aí, você acompanhou passo a passo. Agora eu vou mostrar para você como fazer o acabamento dos degraus retos, mas com este obstáculo. Veja que temos esse frame do pilar de sustentação da escada. Então eu vou mostrar para você como fazer essa peça, beleza? Agora nós vamos fazer o corte daquele degrau reto com aquele obstáculo do frame do pilar da escada. Mas é lindo demais, né? Olha, que coisa linda esse acabamento.
Deixe nos comentários se você deseja colocar um piso de madeira na sua casa. Fazer a pré-marcação aqui, né, para me saber o tamanho. Olha, você tem que sempre conferir por causa disso, olha. Como está feio, isso é defeito de fábrica. Ó. Tá vendo? Defeito de fabricação. Então eu vou reusar a melhor parte dessa peça, que é essa. Tem um pequeno furo aqui, mas aqui depois eu uso o meu kit de reparo e faço o reparo dessa peça. Eu já tenho uma peça aqui pré-cortada, agora eu vou usar o Stasi Scribe para pegar o tamanho. Eu tenho que pegar primeiro o tamanho de todo o comprimento do degrau. Esse Stasi Scribe é muito top. Veja como ele se ajusta exatamente com a escada. Isso facilita demais a minha vida. Ah, Luiz, mas você não vai apoiar o Stasi Scribe no fundo? Como que você vai pegar o esquadro desse degrau para pôr no acabamento? É fácil. Carpintaria é a matemática, tudo é referência. Então, vamos medir quanto está dando essa parte. Está dando 4,7. Vamos medir esse outro lado. Está dando 4,6 milímetro. Já expandiu o Stasi Scribe. Vou fazer o aperto dessa tarraxa. Agora vamos transferir essa medida para o acabamento. Mesmo processo. Ó, vou contar para você uma novidade, hein? Não fala para ninguém não, tá? Só para você. Teremos o grupo da Bros Flooring, grupo de WhatsApp, onde teremos sorteios semanais para você. E para você participar, você precisa apenas entrar no nosso grupo, que está na descrição do vídeo, e concorrer a sorteios semanais, beleza? Fica de olho. Então, conforme eu disse, nesse momento eu já fiz a pré-marcação da dimensão de comprimento do degrau. Agora eu vou fazer o corte e depois vamos fazer a medida do quadrado onde teremos que fazer o corte para encaixar. Agora você veja como que as escadas da diferença de esquadro. Esse degrau ele tem 267 do lado direito e do lado esquerdo ele tem 269. Então uma escada que tem que ter uma alta qualidade, porque não tem o acabamento do espelho, você tem que trabalhar com muita atenção. Agora eu vou colocar a medida. Uma dica, sempre que você for fazer degrau que tem esses obstáculos, você sempre trabalha com 1 milímetro maior. Depois você só ajusta. Veja para você ver como entra exato, só que temos esse obstáculo. Então o que vamos fazer? Vamos pegar quanto precisa para a peça deslocar, para fechar. São 4,6. 4,6. Desse lado temos 4,4. Agora, para pegar a referência deste corte interno, vamos pegar o nosso esquadro em L. Fazer essa marcação. Para fazer esse corte, vamos utilizar a serra de mesa. Vejam o processo. Agora vamos usar a serra de cutico para cortar essa parte de baixo.
Então nesse momento eu vou fazer o encaixe da peça. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Você viu neste vídeo que eu ensinei passo a passo como fazer o corte dos degraus retos e também o degrau reto com o obstáculo, conforme você viu no vídeo. Vamos ter o vídeo 2, onde eu vou ensinar como fazer o corte dos degraus em triângulo, passo a passo. E hoje eu não vou fazer a colagem nesse vídeo e você vai acompanhar o nosso próximo vídeo para você ver como vai ficar incrível essa escada. E olha, vou te mostrar um pouco do que tem no próximo vídeo, qual que vai ser o tipo do degrau que eu vou ensinar passo a passo para você, beleza? Enquanto isso, se inscreva, deixe seu like, comenta no nosso vídeo embaixo aí e deixa aquele like, beleza? Olha, próximo vídeo eu vou explicar para você passo a passo como você vai fazer este corte em triângulo com alta qualidade. Vou passar para você muitas dicas e referências para você conseguir fazer uma medição com precisão e qualidade, ok? O nosso vídeo fica por aqui, aquele abraço para você e até o próximo vídeo. Vejo você no vídeo 2, beleza? E é isso aí.